Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, inovação, educação e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o privilégio de receber o professor Pedro Menezes, ele que é da Uncisal. Professor, tem tanta coisa para te apresentar que eu estou com medo de esquecer alguma coisa. Seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho da tua história, da tua formação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui no Conexão Alagoas. E eu vou contar um pouquinho da minha história, falando assim, das origens. Eu acho que a minha carreira como pesquisador começou ainda criança, quando meu avô, toda semana, no final de semana, no sábado, me levava para a casa dele para a gente construir alguma coisa, fazer um concerto, fazer uma pintura, fazer um box que quebrava. Então isso foi me estimulando a pesquisar, porque ele era autodidata. Depois disso veio o meu tio, que foi o primeiro computador que eu tive acesso. Então ele começou a programar e eu acompanhava ele até que ganhei um computador e fiquei ali junto dele, aprendendo passo a passo com mais outro autodidata. E em casa eu tinha um ambiente familiar muito favorável. Meu pai e minha mãe médicos, meu pai intelectual, com uma cultura geral gigantesca, que trazia sempre livros para a gente ler, fazia saraus em casa, enfim, era um ambiente muito favorável. E por outro lado, a minha mãe, uma médica pesquisadora de plantas medicinais que descobria novas substâncias para diferentes doenças e tal. E aí isso fez um ambiente para mim que me estimulou a estudar, a primeira coisa. E a partir daí eu fui aos poucos descobrindo a área que eu queria. Meu pai brincava muito que dizia assim, se escolher medicina vai levar uma pisa de estetoscópio. Mas só para tirar esse peso, que eu não precisava ser médico. Mas assim, saúde era o que eu queria. E aí eu fui, ao longo do tempo, descobrindo e terminei encontrando assim uma ciência que para mim é maravilhosa, na época nova, que é a fonoaudiologia. E aí eu começo tudo. Professor, quando o senhor faz essa escolha pela fonoaudiologia, tem algum detalhe que te empurrou e te fez ter certeza dessa sua opção? A princípio eu tive um professor de história que falava assim, tem fonoaudiologia, um curso novo, minha filha está fazendo, ele estimulava muito a gente nas salas de aula sobre esse curso e eu comecei a pesquisar e a princípio eu vi um interesse. E fiz e fui bem classificado entre os primeiros e tal na seleção. Confesso que no primeiro período eu estava meio na dúvida porque eram disciplinas muito gerais, mas logo em seguida começaram as disciplinas específicas da fonoaudiologia. E naquele ponto eu dizia assim, ó, não tem medicina que me faça trocar pelo curso de fonoaudiologia. Puxa vida, é uma escolha que foi muito exata, né? Muito certeira naquilo que precisava, né? Para ter sucesso talvez e ter felicidade também, né, professor? Assim, eu não fiz teste vocacional, eu não trabalhei com nada disso, assim, foi só uma questão mesmo de intuição, um pouco de intuição, de saber que eu queria a área da saúde. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ouvir o nosso coração, eu acho que o tempo inteiro, no que a gente fizer, a gente tem que estar ouvindo o coração e tentando obter os objetivos com a razão. E foi isso que eu fiz naquele momento. E como é que foi a reação dos seus pais ao saber da sua escolha pela fonoaudiologia? Minha mãe ficou encantadíssima, se emocionou, meu pai veio também para cima. Desde o começo, assim, eles sempre disseram, seja o que for, seja feliz, escolha o que você quiser como profissão, porque a gente vai lhe apoiar em tudo. E aquilo me deu uma segurança muito grande, que eu sei que não é a realidade de todo mundo. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas que os pais digam, faça medicina e fica forçando na medicina, e nem sempre é aquilo que vai dar sucesso àquela pessoa, porque o segredo de sucesso para mim é fazer o que gosta. Se você faz o que gosta, você pode ser de qualquer área. Faça com gosto, com empenho, com amor, que você vai ser um grande profissional. Professor, e o senhor começa, né, a estudar e já mirava a questão da pesquisa ou isso demorou um tempo? Porque hoje, além de professor, o senhor é um dos principais pesquisadores do nosso país. Eu digo a você o seguinte, que tudo começou em relação à pesquisa com um professor específico, que era muito curioso e que desenvolvia coisas mirabolantes na audiologia, que inclusive é a área que eu atuo hoje. Então eu vou dizer que foi a partir desse professor e de algumas leituras que eu fiz em casa mesmo com os meus pais, sobre coisas novas, na época era sons holográficos e como aquilo podia repercutir com o cérebro. Então foi aí que eu comecei a despertar o interesse e ia dizer assim, ó, quando eu terminar o curso de fonoaudiologia, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um mestrado para seguir a minha carreira acadêmica. Eu já sabia, naquele momento que eu comecei a ver a relação entre pesquisa, conhecimento, desenvolvimento, eu vi que
eu queria estar ali, não na reprodução do conhecimento, mas na descoberta do conhecimento. Então, acho que foi algo meio que intuitivo também, mas que partiu de exemplos bons que eu tive em casa e também na faculdade. Interessante como esse exemplo fez a diferença na sua vida, né? Sei. O senhor falou em audiologia. Explica para nós o que é a audiologia. É uma das divisões da fonoaudiologia, é isso? A fonoaudiologia tem muitas áreas. Cada dia chegam áreas novas, 13, 14, 15 áreas novas. A gente tem, então, uma das principais áreas, logo no começo, era dividida só em 4 partes. E uma das partes era a audiologia, que é a ciência que estuda a audição, que estuda desde o seu desenvolvimento, passando por diagnóstico e reabilitação. Então, hoje, eu estou inserido dentro dessa grande área da fonoaudiologia, que é a audiologia, mas especificamente eu gosto de estudar a parte eletrofisiológica, ou seja, quando o som entra dentro do ouvido, ele é transformado em eletricidade e vai para o cérebro. E é nesse ponto que estão centrados os meus estudos. Puxa vida, então o senhor gosta de uma boa confusão para poder estudar e desenvolver. Só de ouvir a gente já fica curioso para saber mais. Professor, hoje o senhor está na Uncisal com um trabalho reconhecido internacionalmente. Queria ouvir um pouquinho dessa tua trajetória lá na universidade, na Uncisal. Eu vou dizer assim, a primeira coisa que eu quero dizer em relação a essa trajetória acadêmica é que não é fácil. E aí eu volto àquele começo que a gente estava conversando antes. A gente tem que ter paixão, amor pelo que a gente faz. Porque certamente, como eu passei, qualquer outro futuro pesquisador vai passar também, que é dificuldade no meio do caminho. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu estava no mestrado, tentando mestrado, o mais próximo que tinha era ali na Federal de Pernambuco, e aí, por coincidência, fiz junto com meu pai o mestrado, ele também tentou seleção, fiquei classificado em 11º colocado, de uma área diferente, porque era o que tinha na época, antropologia, não tem nada a ver, mas eu queria fazer mestrado, estava empenhado com a carreira acadêmica. E aí, pessoas não gostaram, não acharam que era interessante ter um pai e um filho no mesmo programa de pós-graduação. E no final das contas, mesmo o primeiro lugar tendo desistido, eu não entrei na classificação. Então foi meio traumático. Passei para a segunda tentativa na Paraíba, algo parecido na psicologia social. Chegou lá, eu fiquei em 10º lugar, eram 15 vagas. O coordenador falou, eu não quero um fonoaudiólogo aqui. Então aquilo foi me dando um peso e me levando para baixo, que se não fosse mais uma vez os meus pais me apoiando, me incentivando e me dando caminhos que eu poderia seguir, aí eu terminei indo para Biofísica na Federal de Pernambuco, aí eu encontrei um ambiente super favorável, aí eu estudei tudo que eu tinha para estudar, passei logo em primeiro, não tiveram como me rejeitar dessa vez, e eu segui para o doutorado. O doutorado também foi algo parecido, eu tive dificuldade de entrar, física aplicada na medicina e biologia, quando eu chego no doutorado, disciplinas super difíceis com cálculo, eu não conseguia, não acompanhei, até que um dia, uma última aula, eu vou desistir. Aí estava indo desistir na coordenação, aí alguém me interrompe, físico, fala, Pedro, entendeu sobre a aula? Eu disse, não entendi nada. Ele disse, eu também não. Aí caiu aquela ficha que o conhecimento ele é muito amplo e eu tenho que entender que eu não vou conseguir dominar tudo. Foi outra coisa importante para mim, saber que você não consegue dominar todo o conhecimento. Aí eu desisti e segui a carreira profissional, até o que eu tenho hoje aqui com você falando. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pausa agora para um rápido intervalo, professor, e na volta vamos contar como é que foi para se tornar professor titular da Uncisal, a criação do LATEC, que é referência internacional, programa de pós-graduação, né, pioneiro também, já a gente vai falar de tudo isso. Então continue aí, que eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, e eu volto com muito mais dessa conversa super interessante com o professor da Uncisal, Pedro Menezes. Até já.